Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conhecer alguns sinais de pontuação. Vamos lá? Preparados? Nós vamos começar com um sinal de pontuação que vocês já conhecem e já utilizam, que é o ponto final. Nós utilizamos o ponto final ao final de uma frase declarativa, onde nós falamos alguma coisa e ponto, né? Damos aquela mensagem e acabou a nossa ideia. Então, nós colocamos o ponto ao final dessa frase. Nós também temos um outro ponto, que é o ponto de interrogação. Esse é um sinal utilizado quando fazemos perguntas. Quando nós formos escrever uma pergunta, nós precisamos utilizar o ponto de interrogação, tá? Então, sempre que formos escrever uma pergunta, precisamos utilizar o ponto de interrogação. E quando nós formos ler uma frase com esse sinal de pontuação, a nossa maneira de ler também muda, porque nós estaremos fazendo uma pergunta. Então, a entonação da nossa voz fica diferente quando nós fazemos uma pergunta, ok? Nós temos também um terceiro sinal de pontuação, que é o ponto de exclamação. O ponto de exclamação é usado para a gente demonstrar alegria, demonstrar surpresa, demonstrar um susto. Então, quando nós formos escrever uma frase com algum sentimento desse tipo, nós utilizamos ao final dessa frase o ponto de exclamação. E ele também muda a forma de ler a frase. Então, vocês viram que cada sinal de pontuação é utilizado num tipo de frase e ele modifica a forma de ler essa frase. Agora vamos aos exemplos. Eu vou dizer a vocês uma frase. Eu gosto de estudar. Essa é uma frase. Eu gosto de estudar. Eu estou declarando que eu gosto de estudar. Só isso. Eu estou dizendo que eu gosto de estudar. Então, ao final dessa frase, eu preciso utilizar o ponto final. Quando eu digo eu gosto de estudar, se eu estiver escrevendo essa frase, eu preciso utilizar o ponto final quando eu terminar a escrita dela. Certo? Agora, se eu disser assim, você gosta de estudar? Você gosta de estudar? Olha como a minha forma de falar mudou, porque eu estou fazendo uma pergunta. E quando eu faço uma pergunta, eu preciso utilizar o ponto de interrogação. Então, quando eu for escrever uma pergunta, ao final dela, eu vou utilizar esse sinal, o ponto de interrogação. E quando eu for ler uma frase em que tiver esse sinal no final, eu vou ler dessa maneira, com a minha entonação de pergunta. Você gosta de estudar? Muito bem. Agora, se eu disser assim, eu adoro estudar, eu adoro estudar, eu estou demonstrando a alegria, eu estou demonstrando que eu gosto muito de estudar. Então, nesse caso, no final de uma frase como essa, eu devo utilizar um ponto de exclamação, porque eu estou mostrando a minha alegria. Eu adoro estudar. Viram como cada ponto tem a sua forma de ler e a sua frase, a sua respectiva frase na escrita? Então vamos recapitular aqui comigo, ó. Relembrando, nós temos 3 pontos. Agora vocês já conhecem 3 pontos, 3 sinais de pontuação. São eles: ponto final, o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Certo? Então, ó, nós vamos começar a utilizar os sinais de pontuação nas nossas aulas, certo? Um beijo, fiquem com Deus, se cuidem. Tô morrendo de saudade. Beijo, meus amores.